Oi, gente, tudo bem? Estamos entrando ao vivo. Hoje é quinta-feira, 16 horas. E o tema da live de hoje vai ser sobre bastidores, tá? Qual é o melhor. Se tem, né? Se existe algum tipo de bastidor mais apropriado para a técnica do punch needle. Agora são 16 horas. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Ribeiro, sou mais conhecida como Cacá. Eu sou criadora do Ateliê Voilá e eu criei essa página que é o Voilá Ensina para ensinar você a produzir peças, né, lindas e sofisticadas através dessa técnica que se chama punch needle, ou mais conhecida aqui também no Brasil como bordado russo, como ponto russo. Todas essas denominações é a mesma técnica, tá? Que é essa que eu chamo de punch needle, mas tem gente que chama de ponto russo, tem gente que chama de bordado russo. E assim vai, tá? Gente, eu acho que essa live é super bacana para quem tá começando a técnica. Tudo bem? Simone, tudo bem? Márcia, aluna querida, vamos chegando. Eu acho legal, gente, falar sobre bastidor, porque existem diversos no mercado, né? E aí, às vezes, as pessoas podem se confundir um pouco, achando que também qualquer bastidor a gente pode usar para fazer as nossas peças em punch needle. Então, por isso que eu acho que eu vou falar um pouco sobre os tipos de bastidores que existem aqui no Brasil. Vou falar um pouco do bastidor que é feito, né, que as artesãs de fora do Brasil fazem, né, qual é mais ou menos o modelo que elas usam. E aí eu vou explicar para vocês aqui qual que eu recomendo, né, para a técnica do punch needle, porque é isso, é diferente, o bastidor que eu recomendo é diferente do bordado livre, por exemplo, e eu já vou explicar aqui na live justamente o porquê, tá? Eu tô com uma obra aqui do meu lado, com o vizinho, então talvez vai entrar um barulho, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Eu ia até mudar de lugar hoje, mas eu resolvi fazer por aqui mesmo, porque eu acho que fica mais fácil para mostrar as coisas para vocês, tá bom? Então, olha só. Tipos de bastidores, gente. Existem os bastidores que são redondos, quadrados, ovais, né? Eu acho que cada vez mais estão lançando bastidores de diferentes formatos. E quais são os materiais normalmente que são feitos, né? Produzidos os bastidores. Ou são de plástico, né? Que é um tipo de bastidor que eu não gosto muito, eu nem tenho no meu ateliê porque eu não utilizo, ou de madeira. Eu gosto mais de trabalhar com os bastidores de madeiras, tá joia? Porque eu acho que eles são melhores do que os de plástico. Não sei porque eu tenho essa sensação, não sei o que vocês acham, mas eu prefiro trabalhar com os bastidores de madeira. Apesar de ter um custo um pouco mais alto, eu ainda assim prefiro, tá? Vamos entrando todo mundo. E aí, gente, existem esses dois tipos de materiais, madeira e plástico, e existem diversos formatos. Para a técnica do punch needle, eu vou falar o seguinte, que tem esse tipo de bastidor aqui, que são os bastidores que eles vêm só a estrutura de madeira, né? Então são duas partes, né? Às vezes as pessoas até têm dificuldade de colocar o tecido no bastidor, né? Então, gente, sempre lembra disso, assim, ó, a parte menor fica sempre por baixo do tecido e a parte maior sempre fica por cima, tá? E aí você vai, então, a parte menor do bastidor fica por baixo, aí coloca o tecido, parte de cima maior e encaixa aqui e estica bem o bastidor. Esse modelo, então, é um modelo que não tem tarraxa, ele é só a estrutura de madeira. Eu gosto muito desse bastidor, gente, quando eu faço no meu ateliê peças, por exemplo, como esse porta-maternidade que eu acabei de terminar. E aí, o que eu faço? Eu já faço o meu próprio trabalho nessa estrutura de bastidor, tá? Então, eu já pego o bastidor, coloco o tecido, eu já coloco aqui, já faço o meu trabalho aqui e depois eu finalizo a própria peça já diretamente nele. Eu não preciso passar de um bastidor para o outro, tá? Eu gosto de trabalhar assim, acho que fica melhor. Então, todos esses projetos aqui, ó, esse da flor,
né? Ou esse do José, ou esse daqui, ó, da folha de costela de Adão, tá vendo? De leão, todos esses eu já fiz diretamente no bastidor. Porque é uma peça que a finalidade dela é para ser pendurada na parede. Então, quando tem esse tipo de finalidade, né, que eu quero ter para pendurar na parede, eu acho que não faz muito sentido a gente fazer num bastidor de tarraxa, né, que é, por exemplo, esse daqui, para ter que tirar e passar para esse bastidor, né? Eu não sei se vocês já repararam que as artesãs de fora do Brasil que fazem punch needle sempre fazem os trabalhos dela das artesãs com um bastidor que tem tarraxa. Mas vocês sabem por que elas fazem já com um bastidor de tarraxa? Porque fora do Brasil, gente, não tem bastidor igual esse daqui, que é só a madeirinha, entendeu? E aí por isso que elas acabam fazendo os trabalhos e penduram na parede com um bastidor que tem a tarraxa. Aqui no Brasil é mais caro, né? Então acaba não valendo a pena a gente fazer isso. Por isso que eu recomendo, se for com a finalidade decorativa para pendurar na parede, compra o bastidor sem a tarraxa, até porque ele vai ser mais barato, para você produzir sua própria peça. Combinado? Entenderam por quê? Porque assim, você já pendura na parede, entendeu? É muito mais prático. Quem tiver alguma dúvida, gente, pode perguntar, tá? Então, assim, e nesse universo de bastidor só de madeira, existe diferentes tamanhos, né? Então, esse, por exemplo, tem 15 centímetros, tem o de 20, tem o de 25, tem o de 30, até 35 existe para fazer um bastidor grande. E aí, dependendo do projeto que você fizer, você vai escolher o tamanho do bastidor adequado para você produzir o seu projeto. Então, eu gosto muito de trabalhar com um bastidor que não tem tarraxa, tá? E de madeira. Mas existe também esse bastidor que tem a tarraxa, né? Ou um fecho, que é na medida que você for fazendo o seu projeto, você vai apertando aqui, né? Aqui, ó, isso aqui é uma tarraxa mesmo, né? Uma travinha que você aperta o seu tecido para fixar e aí você deixa ele mais folgado ou mais apertado, dependendo do tecido que você for trabalhar. Por exemplo, um linho misto, um tricoline, eles são tecidos muito mais finos, né? Então, às vezes, você tem que apertar um pouco mais para poder fazer o seu projeto. Já um tecido mais grosso, né, como um algodão cru, você vai precisar apertar um pouco menos, porque a gramatura, dependendo da gramatura do seu tecido, né, isso que eu quero dizer, independente de qual seja ele. Então ele serve para isso. E a espessura desse daqui tem 1 centímetro. Só que, por que eu não gosto muito? Eu acho que esse tipo de bastidor aqui, que tem essa tarraxa, é voltado mais pro trabalho de bordado livre, gente. Que o trabalho de bordado livre é um tipo de trabalho que a gente fica alinhavando, né, o trabalho. E no ponto russo e no punch needle a gente perfura, a gente precisa de força para perfurar. Então, por isso que o seu tecido precisa estar muito bem esticado para você conseguir fazer seu projeto. E se o seu tecido não estiver bem esticado no bastidor, a tendência é dele sair do seu bastidor e aí você não vai conseguir fazer sua peça. Então é muito importante vocês terem essa consciência assim de que o bastidor tem que estar muito bem preso, o seu tecido tem que estar muito bem preso no bastidor para você conseguir fazer seu projeto e para fazer com que ele não saia, o tecido não saia do seu bastidor, porque se sair vai ser ruim depois de você colocar, né? Então por isso que eu acho que bastidor muito fino com essa trava não é muito bacana. Eu que já tenho experiência, eu consigo fazer, mas não é um tipo de bastidor que eu gosto de fazer. Ou eu faço nesse daqui, diretamente nesse, que ele é mais justinho, né? Ou eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês o outro bastidor que eu adoro, que eu recomendo usar. Então, assim, e esse modelo aqui tem de plástico também, né? Com essa trava. E aí, esse é o segundo modelo de bastidor, né, de madeira que existe no mercado. Esse aqui, ó,
Quer ver? Deixa eu mostrar. Tem mais um com uma travinha, ó, que é a mesma coisa. Eu acho que é esse modelo que tem aqui, ó. Ele também tem 1 centímetro de altura. E aqui você faz aperta aqui o seu tecido. Nesse caso tem 40 centímetros, ó. Eu comprei uma vez para fazer uma almofada. E só que aí eu acabei não gostando porque eu achei que essa trava não segura muito bem no momento que a gente está perfurando a nossa peça, tá? Então existe esse de trava e esse daqui e diversos tamanhos também, tá? E também tem a versão no plástico, tá? Aí, gente, então assim, não curto bastidor desse jeito. Eu comprei pra até mostrar pra vocês, porque eu acho que eu preciso ter modelo pra mostrar, pra vocês entenderem do que eu tô falando, entendeu? Mas esse tipo de bastidor não é bacana pra técnica do punch needle. Esse tipo de bastidor é bacana pra bordado livre, por exemplo, que você vai conseguir segurar e não vai sair o tecido, porque o bordado livre a gente não tem pressão, entendeu? Porque a técnica do punch needle a gente precisa de força para poder perfurar e precisa estar esticado. Então é isso. Eu já falei do modelo que não tem a trava, já falei do modelo que tem a trava, né? Já falei que existem materiais, né, que são produzidos de plástico e de madeira. E, gente, agora eu vou falar de um modelo que eu acho muito legal também, que é esse daqui, que é o que eu recomendo, tá? Tem um modelo que chama ATM, tá? É da marca Baroni e vocês encontram na internet. E aí, eu gosto muito desse modelo, porque esse modelo, o que acontece? Ele tem uma altura diferente dessas tradicionais de 1 centímetro. Então, tem esse aqui, ó, que é de 2 centímetros, que já faz uma super diferença pro punch needle, tá? Que esse sim, quanto mais grosso for o seu bastidor, gente, melhor é pra gente trabalhar com a técnica do ponto russo e do punch needle. Por quê? Porque o seu tecido acaba ficando mais firme aqui, entendeu? E outra coisa também, olha que diferença que é a trava da tarraxa do modelo ATM. Esse modelo é ATM que chama, tá? Olha que diferença faz. Ou seja, o seu tecido fica muito firme aqui, tá? Ele vai ficar firme por quê? Porque essa trava é boa, tá? Ela é grossa aqui e porque aqui ela é mais larga, tá? Então, esse bastidor, esse tipo de bastidor que se chama ATM, que é o recomendado para fazer o ponto russo e o punch needle, tá? E essa marca, gente, ela lançou o de 3 centímetros, que também, gente, aí assim, cada vez que vai aumentando, né, a largura, é melhor ainda. Ele tinha me falado que ele conseguia fazer até de 5 centímetros, mas eu teve uma aluna minha que entrou em contato com o fornecedor e ele falou que ele tá fazendo só até de 3 centímetros, mas quanto mais grosso vocês tiverem, né, esse bastidor, melhor é. Então, olha a diferença desse para esse, né? De 2 para 3 já faz uma super diferença e fica muito melhor de trabalhar também. Mas esses dois já são maravilhosos, tá? E a chance de sair o seu tecido do bastidor nesses aqui, cara, é só se você não apertar adequadamente a sua tarraxa no seu tecido, entendeu? Porque aí sim vai sair, mas se você tiver apertado aqui direitinho, ele não vai sair seu projeto e aí é só você ficar esticando na medida que você for perfurando, porque à medida que a gente vai fazendo o projeto, o tecido tende a lacear, né? Então, volta e meia a gente tem que dar uma esticada no tecido para não ficar mole, né? No bastidor. O tecido tem que estar igual um pandeiro dentro do bastidor para você poder fazer o projeto. Tem que sair um sonzinho, sabe? Para ficar firme. Então, gente, esse é o bastidor que eu recomendo para vocês utilizarem o punch needle, tá? Modelo ATM, anota aí para vocês não esquecerem, porque é muito bom. Deixa eu ver aqui. A Janaína falou, boa tarde, eu mando suas lives e não saio do seu canal. Que bom!
louca para fazer o curso, mas por enquanto não tem como. Mas estou treinando, se Deus quiser, vou conseguir fazer numa próxima turma. Isso aí, Janaína, vai vendo os conteúdos que eu coloco, que tem muita coisa. E quando você tiver oportunidade, você vai conseguir fazer o curso, que lá tem 10 projetos, enfim, eu ensino a fazer coisas desde bastidor decorativo, né, até almofada, tapete, enfim, é muito legal. Mas tem muito conteúdo para você absorver nos canais, né, nas plataformas que eu estou presente, né, que é aqui no YouTube, enfim. E aí, gente, então esse bastidor, ele é maravilhoso, tá? E esse que a chance de sair o seu tecido é muito pequena. E aí tem diversos tamanhos, tá? Desse modelo da ATM. Existe de 25 centímetros, esse daqui é de 30 centímetros, tem esse de 40 centímetros. Aí, assim, uma coisa que eu acho que é importante dizer... Ah, Cacá, então eu vou precisar ter tudo isso de bastidor, né? Eu vou ter que investir nesses bastidores de tamanhos diferentes, por exemplo, do modelo da ATM. Não, gente, para quem tá começando... E, assim, o que eu acho é o seguinte, o que você deseja fazer, né? Se alguém tiver a intenção de fazer uma almofada, por exemplo, eu recomendo comprar um bastidor nesse modelo da ATM, de 40 centímetros, que aí você consegue fazer uma almofada de 40 centímetros ou qualquer outra peça menor do que 40 centímetros. E aí, é aquilo que eu falei, se você tem uma encomenda de um porta-maternidade, de um bastidor decorativo, né, que você de uma palavra escrita amor, love, ou um porta-maternidade com o nome de uma criança como esse aqui, por exemplo, você compra, na medida que você tiver encomenda, você vai no armarinho, compra o bastidor desse aqui e já faz seu produto, né, no próprio bastidor. E aí você finaliza, entrega e vende, entendeu? Então, assim, você não precisa ter diversos tamanhos de bastidores. Você pode ter um grande, né, que é esse da ATM, e o menor você compra conforme você tem seu pedido, ou conforme você quiser produzir, né? Então, assim, é isso que eu recomendo, tá? Não precisa ter diversos tamanhos de bastidores. Eu, gente, por muito tempo no ateliê, quando eu não tinha o Voa Lá Ensina, eu fazia isso, eu tinha um bastidor de 40 centímetros, o modelo da ATM, e comprava 4, 5 bastidores desse modelo aqui, que eu tenho um padrão de porta-maternidade, ou seja, eu faço os meus bastidores todos de porta-maternidade, todos não, né? Todos que tem nome pequeno, eu faço no de 22 centímetros. Quando a cliente quer um nome grande e um desenho, aí eu tenho que passar pro de 25, tenho que passar pro de 30. E aí eu vou adequando, porque o meu ateliê eu vendo peças personalizadas. Então eu vou conforme a demanda da cliente, entendeu? Mas vocês não precisam ter uma quantidade enorme de bastidores, tá? Não precisa gastar com isso com diversos tamanhos de bastidores, é isso que eu quero dizer. Eu tenho aqui porque eu montei o Voa Lá Ensina e é aquilo que eu falei, eu acho importante mostrar para vocês a diversidade e as opções de bastidores que existem, né? Então, assim, eu preciso demonstrar para vocês. Aí, com o passar do tempo, eu fui comprando os bastidores para poder exemplificar. Mas eu uso só o da ATM aqui, né? E na época eu comprei esse daqui porque eu descobri quando eu fui na feira, na Mega Artesanal do ano passado, eu conheci, né, o fornecedor, que é o mesmo desse daqui. Então o primeiro que eu tive foi esse, e aí eu vi que ele tinha o mais grosso. E aí eu falei, não, vou ter que comprar, porque deve ser maravilhoso. Porque quanto mais grosso, é isso que eu tô falando, quanto mais grosso for o bastidor, melhor entendeu? E aí acabei comprando esse. E aí, gente, agora eu quero mostrar pra vocês o seguinte, um modelo de bastidor também que é muito utilizado e que tem diversos tamanhos, que é esse aqui, vocês já viram? É um bastidor que tem uns preguinhos, ó, nas laterais, só pra vocês entenderem como é que funciona. Ele é muito bacana também esse, viu? Porque esse deixa sempre o tecido esticado no bastidor, tá vendo? Ó, aqui tá meu molde, né? E aí, na hora de colocar, você
faz assim, ó. Você estica bem seu tecido e vai perfurando, ó. Olha que bacana que ele é. E aí o tecido fica super esticadinho, gente. E na medida que você for fazendo o seu projeto, né? Você tá aqui, aí você tá perfurando aqui. Eu tô sem minha agulha. Ah, não, tô com a agulha aqui. Aí você... Aí, saiu. Vamos supor que você tá com a agulha aqui, quer ver? Tô dando um exemplo, tá? Peguei essa daqui porque foi a primeira que eu vi. Mas aí eu tô perfurando aqui, ó. Aí eu vou fazendo o meu desenho. E na medida que for laceando, eu só vou puxando aqui, ó, o preguinho e vou esticando. Então, esse modelo é um modelo de bastidor muito bacana também. E que esse, gente, a chance de sair também é quase zero, porque como ele tá preso no prego, é o que faz o tecido ficar tensionado. Então, ele é muito bacana. E esse tem muito na internet também, tá? De madeira com prego. Outra coisa que é legal também dele, que a pessoa que fornece, ela vende tipo essa almofada, que é pra gente colocar aqui, ó, na barriga. Porque como ele é de prego, a gente amarra aqui, ó, na cintura. Vocês estão conseguindo ver? Vou abaixar mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Aqui é uma proteção. Que aí, o que acontece? Você não vai rasgar sua roupa, né? Você vai, porque o pantinido com esse aqui, você vai precisar... Eu tô com a barriga, né, de grávida, tá ótimo aqui. Mas vocês estão conseguindo visualizar? Eu coloco o preguinho aqui na minha barriga e aí eu vou também perfurando o meu projeto, ó, pra fazer. Porque precisa pra não desfiar a roupa, né? Porque o prego... A gente precisa, a posição do bastidor, né, é essa, assim, a gente coloca meio que na barriga e apoia na mesa, né, e vai perfurando. Então, assim, pra quem tiver esse bastidor, quiser, né, esse bastidor de prego, tem na internet, mas procura essa almofadinha que vale a pena pra você não rasgar sua roupa. Tá? Porque você não consegue trabalhar diretamente na mesa, tá? Você precisa desse daqui. Obrigada, Janaína. Tá falando que obrigada por mostrar o seu trabalho e compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada. Aí ela tá falando, meus bastidores são de plástico e simplesmente por causa do bordado livre. Isso dificulta soltando o tecido, mas é isso que eu tô falando pra você, entendeu? E pra vocês. Quem vem do bordado livre, gente, é isso. Eu não recomendo usar o mesmo bastidor, porque aquilo que eu falei, a tensão da nossa mão é diferente das duas técnicas. O bordado livre a gente tem uma mão muito mais delicada, né? E o Punch-Needle não, a gente tem uma mão muito mais firme e forte, o pulso firme, né? E aí a gente tem que ficar pressionando o tecido para poder fazer nosso trabalho. Então, por isso que não é o mesmo bastidor e por isso que às vezes pode não dar certo. E isso, gente, pode ser uma das causas de você não conseguir fazer um dos principais erros, né? Porque podem ser, tem outros também, né? Mas um deles, de você não estar conseguindo fazer sua peça, é o bastidor inadequado. Então, o bastidor é muito importante a gente ter, né, e saber qual usar para poder ser mais assertivo, para conseguir produzir sua peça, tá? Tudo bem, gente? A Rosane também chegou, aluna querida, da 4ª turma. E aí... O que eu quero falar para vocês também é o seguinte, vocês devem ver muito na internet aquele bastidor, não sei se vocês já viram, que ele é mais alto. Vocês já repararam que os bastidores das artesãs de fora do Brasil também sempre são mais altos? Elas sempre conseguem fazer trabalhos diretamente na mesa, que aí na medida que elas perfuram, a ponta da agulha não bate na mesa. Por quê? O bastidor é mais alto. Né? Então, esse tipo de bastidor aqui no Brasil, ele é feito de uma maneira caseira, né? Então, você tem que ir na marcenaria, pedir para o seu marceneiro fazer um bastidor de 8 a 10 centímetros. Quer ver? Mais ou menos
de 9 centímetros. Você pode pedir para o marceneiro fazer e colocar os preguinhos nas laterais. Porque fora do Brasil, eles vendem tem um gripper que chama, que é como se fosse um metal, né, um ferrinho, que você coloca na borda do seu bastidor, e aí você coloca o seu tecido nesse gripper é como se fossem umas garrinhas. Ele fixa ali, e aí a artesã consegue trabalhar com ele. Só que aqui no Brasil ainda não existe esse tipo de bastidor. E aí eles lançaram esse bastidor que eu acabei de mostrar, né? Eles criaram o bastidor de preguinho nas laterais, porque esse de gripper não tem aqui no Brasil. E é super difícil de chegar porque, na verdade, ele é pesado, né? Então, para importar esse bastidor com gripper, que tem essas garrinhas, acaba ficando caro. Então, no momento não é possível a gente utilizar, porque eu sou louca por assim. Mas eu não consigo porque não vende aqui no Brasil e fora do Brasil é inviável de trazer, né? Tem que pagar taxa e tal, acaba saindo caro. Mas só para vocês entenderem, né? O punch needle, lá elas usam esse que é bem alto com essas garrinhas e depois elas só soltam. E aí, com a adaptação aqui no Brasil, eles acabaram criando esse daqui que eu mostrei, mas que é fino, entendeu? Esse daqui, por exemplo, é o modelo da agulha mágica, tá vendo? Ó, é um bastidor de 1 centímetro e aí tem os preguinhos nas laterais para tensionar o tecido e a gente conseguir perfurar. Tem uma outra fornecedora, por exemplo, que é a Mirna Linhares. Ela criou esse aqui, ó, grandão de 45 por 45, e esse aqui já é mais alto, mas mesmo assim eu não consigo trabalhar diretamente na mesa e perfurar, porque ainda assim a agulha, dependendo da altura que ela tiver, ela vai bater na mesa. Mas aí, ó, tem esse daqui também, tá vendo? Que é esse estilo que ela fez, né, de uma maneira caseira, e ela vende para quem quiser com esses pregos aqui. Tá vendo? Qual é a vantagem desse daqui? A vantagem desse de prego é que, gente, o tecido não sai de jeito nenhum do seu bastidor, tá? Esse e o do modelo da ATM. Alguém tem alguma dúvida sobre esses bastidores? Lançou também agora, gente, que tá vindo pro Brasil um modelo que eu acho legal. Pena que aqui nesse celular eu não consigo pegar uma foto e colocar aqui, porque no meu outro iPhone eu conseguia, mas como eu mudei para Samsung, ele não tem esse recurso, né? Porque era muito legal, que eu até tirei foto para mostrar, mas eu vou mostrar nos stories para vocês verem. Existe desse material, o bastidor Clover, que chama, ele custa R$128, mas é um bastidor que ele tem mais ou menos uns 25 centímetros, e ele é alto, né, e ele tem uns pés, e aí você consegue trabalhar ele diretamente na mesa sem precisar segurar seu bastidor assim, ó, para poder perfurar, entendeu? Você consegue fazer diretamente na mesa, então você vai colocar aqui, e aí você vai, por exemplo, tá aqui, né? Aí aqui, imagina uns pezinhos aqui, e aí você perfura porque ele aqui é vazado, né? Então você consegue fazer seu projeto deitadinho assim. Eu acho que eu vou até encomendar um também pra ver. A única questão você precisa saber se você vai usar o diâmetro do bastidor que tem, né? Porque ele só tem um tipo de tamanho de bastidor. Então você fica um pouco mais limitada, mas ao mesmo tempo você não precisa ficar segurando ele, tá? A Tatiana tá fala desse último com preguinho, né? Tatiana, é esse aqui. Ele é bacana por isso, gente, porque ele tem, só que aí o que vocês têm que entender é que é assim, ó, é um bastidor, deixa eu mostrar aqui. Ele tem de diversos tamanhos, tá? De 25, de 35, de 40. E aí, ó, ele vem assim, tá? Então tem uns preguinhos nas laterais,
né? Tem tipo 5 centímetros, aí tem um outro preguinho, 5 centímetros tem outro preguinho. E aí, o que que é legal dele? É aquilo que eu falei, assim, ó, você vai colocando o tecido e vai esticando aqui, ó, o seu projeto, tá vendo? Ó, vou colocando aqui. E esse aqui são preguinhos. Isso, gente, vocês podem também, é aquilo que eu falei, fazer de uma maneira artesanal e caseira. Não necessariamente vocês precisam comprar, existe na internet. É só colocar bastidor com pregos nas laterais para ponto russo ou punch needle. E aí seu molde fica aqui, ó, para você perfurar. E ele é muito bacana por isso, assim. E aí aquilo que eu falei, tem, tipo, eles vendem essa almofada para você colocar aqui na sua barriga, porque para apoiar, né, o bastidor, a gente precisa colocar aqui, e como é preguinho, para não desfiar a sua roupa. Então é bom porque ele protege e não dói a barriga, né? Porque você também se imagina, você ficar com um monte de preguinho na barriga para ficar segurando. Ou você pode deixar aqui na mesa, mas na mesa não vai dar, porque só na mesa não dá, você tem que apoiar também na barriga, entendeu? Então é um tipo de bastidor que quem comprar é legal ou mandar fazer, né? Na Agulha Mágica tem esse bastidor mesmo mais fino, é da Agulha Mágica. E ela vende essa almofadinha aqui para proteger a barriga, para quem quiser o bastidor de prego. E o importante é vocês saberem é que vocês vão sempre utilizar a área interna, né? Do que tá para dentro do... Vocês vão utilizar o que tá aqui, ó. O que tá aqui fora, vocês não vão utilizar porque vocês vão ter o tecido furadinho, né? Então não dá pra gente aproveitar. Por isso que tem que estar bem rentezinho aqui, ó. Por exemplo, poderia estar um pouquinho menor, né? Tá sobrando. Poderia estar igual esse aqui, ó, que é quase nada. Que aí eu consigo aproveitar melhor o tecido, né? Que vocês fazem pra dentro e não para fora do bastidor, né? Isso qualquer peça a gente precisa fazer sempre pra dentro, tá? A Rosane tá falando, eu fiz um de 40 por 40 e de 7 centímetros de altura. Você fez Então, madeira pesa demais, mas é isso. Você tem que tentar buscar uma madeira não tão pesada, sabe, Rosane? Mas assim, testa, gente. Tem muita aluna e tem muita seguidora que faz artesanal. Vai na Leroy, pede para um marceneiro fazer, entendeu? E aí você vai adaptando, assim. Mas esse aqui também, olha, ele não é levinho não, entendeu? Ele é pesadinho. Esse de 45 por 45. A madeira é leve, mas ela é grande, né? Então, assim, você tem que ver, tipo, uma madeira que não seja tão pesada. Mas que legal que você fez, tá vendo? Não só ela faz encomenda, faz de uma maneira caseira. Porque isso que é o bacana, porque você vê qual é o tamanho da agulha que você quer fazer, e aí você consegue depois trabalhar diretamente na mesa e não ficar segurando o bastidor, entendeu? Esse tecido é algodão de sacaria. Esse aqui, no caso, que eu coloquei no bastidor, ele é algodão de sacaria. Esse daqui, né? A Paula tá perguntando. Esse é algodão de sacaria. Gente, eu adoro trabalhar no algodão de sacaria, sabia? É engraçado que tem aluna minha que não curte e tem aluna minha que curte. Depende, né? Essa coisa de tecido é muito pessoal, mas é um tecido que eu gosto de trabalhar. É porque eu acho que tem gente que acha que é muito maleável, que vai laceando, né? E aí só tem que tomar cuidado na hora de ficar esticando, o seu projeto não alargar muito, né? Porque como o algodão de sacaria é mais molinho, toda vez que você ficar, né, colocando no preguinho, ele vai aumentando um pouco o seu projeto. Então é só isso que tem que tomar cuidado. Mas eu gosto muito. Mas, gente, basicamente é isso, assim, não existe um bastidor específico, mas aquilo que eu falei, vocês podem trabalhar com o que vocês têm, para não gastar já muito dinheiro, vocês não precisam ter muitos bastidores, né, para poder fazer, mas esse daqui da ATM é o que eu mais recomendo para vocês usarem, o de 3 centímetros, porque tem essa largura maravilhosa. E aí é isso que eu falei, vocês comprem
ou um tamanho menor, tem que ver o que vocês querem fazer, é isso que eu falo. Eu comprei o de 40 centímetros porque eu faço bastante almofada no meu ateliê, então valia a pena eu ter um de 40 centímetros. Mas para quem não quer fazer almofada, por exemplo, não tem essa intenção de fazer coisas grandes, pode comprar um de 25, um de 30, né? Até mesmo de 30, que é esse tamanho aqui, ó. Você já vai fazer muita coisa legal. Não precisa ser o de 40, mas ele é muito maravilhoso, gente. Esse bastidor com a agulha da Lavoura, assim, ou da Nurge, ou da Mercado de Acendo, né? Com um fio que vocês, né, que passa de uma maneira fluida, você vai conseguir fazer trabalhos muito bacanas. E ele é muito gostoso de trabalhar, esse bastidor. É um modelo da ATM, tá? Anota aí. E anota essa dica que eu tô falando também. Às vezes vocês podem fazer o trabalho diretamente no projeto de vocês, que nem esse aqui. Então, fiz o meu molde no tecido, eu coloquei no bastidor, fiz o José, aí eu fiz os pois, né, que é o ponto de bordado livre, depois eu finalizei e vou pendurar na maternidade no dia que eu tiver ele, entendeu? E depois eu vou decorar lá no quarto. Eu fiz diretamente aqui, eu não precisei do bastidor de tarraxa. Ah, Cacá, qual é a diferença então? Quando eu tenho que usar o bastidor de tarraxa e quando eu tenho que usar esse bastidor sem tarraxa nos meus projetos em Punch Needle? O bastidor sem tarraxa e sem nada, né? Como esse desse modelo aqui, ou esse aqui do Pequeno Príncipe, tá vendo? Quando você quiser colocar uma peça decorativa na parede. Porque você não tem necessidade de colocar um bastidor que tenha a tarraxa como uma maneira de decorativa, entendeu? Porque esse bastidor que tem esse fecho, né, para ajustar, aquilo que eu falei, para ser delicado, ele precisa ter 1 centímetro. E para ter 1 centímetro, ele vai ficar... ele vai ser mais caro. Então, você vai comprar um bastidor de tarraxa para pendurar na parede, você vai pagar mais caro, entendeu? Então, não vale a pena. É melhor vocês comprarem o bastidor de madeira sem tarraxa para poder fazer, para poder pendurar, né? Que é aquilo que eu falei, que é como esse daqui, ó, da costela de Adão, que é como esse aqui da palavra amor, tá vendo? Ou aquela costela de Adão que eu fiz com agulha grossa. Ou essa daqui, ó, que tem o vasinho de pote, tá vendo? Esses todos são a finalidade para pendurar na parede. Então, eu fiz todos eles diretamente no bastidor. E, por exemplo, essa flâmula aqui, eu já fiz, nesse caso, né? Eu fiz nesse bastidor de preguinho aqui, que é esse mesmo molde, tá vendo? Porque eu tirei do bastidor, porque é uma peça, tá vendo? Que ela não envolve bastidor para pendurar. Então, minha finalização foi outra, né? Então, por isso que essa que é a diferença, gente, entendeu? Quando eu quero fazer, por exemplo, também... quando é que eu uso o bastidor assim? Quando eu quero fazer uma bolsinha dessa aqui de mão, por exemplo, tá? Então, eu fiz minha frente aqui nele, tá vendo? Ó, dá direitinho. Eu sempre calculo isso, tá vendo? Fiz o meu verso e depois eu fui pra costura, costurei. Quando eu quero fazer também, por exemplo, o meu quadrinho, eu fiz também no bastidor de tarraxa. São peças que eu coloco em outras estruturas, entendeu? Ou quando eu vou costurar, ou quando eu vou colocar e moldurar, ou quando eu vou fazer uma flâmula, tá? É assim que eu faço, que eu uso essas opções. Outra coisa que eu também utilizei, o bonequinho, né? Ou a matriosca. São peças que eu faço no bastidor de tarraxa, tá? São peças que eu tiro para poder finalizar, tá bom? Peças que eu vou colocar na parede, eu já faço direto no bastidor sem tarraxa. Eu prefiro assim, tá? Vamos lá. Almofadas é um dos projetos que quero fazer. Ontem eu estava terminando uma para o Dia das Mães e no fim do bordado, o coração preenchido, meu projeto rasgou. Chorei horrores porque o algodão cru muito fino.
Ai, Janaína, nem me fale nisso, que isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas que tentam fazer o Punch Needle sozinha, né? Em casa, tentando fazer o projeto sem um curso, sem uma pessoa para orientar, porque realmente isso acontece. Eu tenho muitas seguidoras que acontece isso. E aí você até mesmo já sabe por que rolou, né? Provavelmente o tecido estava muito fino para sua agulha, a adequação de materiais não estava correta, entendeu? E isso pode acontecer sim, e é muito ruim acontecer, né? Acho que não tem coisa pior de acontecer, que é quando a gente está terminando de finalizar nosso trabalho, né? E algodão cru, gente, é até uma dica, foi até legal ela ter falado isso, que é um tipo de tecido que sempre acontece com o algodão cru. Porque o que acontece? Eu tenho quase certeza que é isso. Como existem variações muito grandes de gramaturas de algodão cru no mercado, nos armarinhos, a gente acha também que é qualquer algodão cru que a gente pode usar. E não é, gente. A gente precisa pegar uma gramatura que não seja nem muito fina e nem muito grossa, assim, a muito grossa parece até uma estopa, né, o algodão cru. Mas vocês precisam tomar muito cuidado quando vocês forem trabalhar com algodão cru, para quem ainda não faz curso, para quem ainda não tem tanto conhecimento. Porque eu, com minha expertise, eu já consigo olhar na foto, quando a pessoa me envia para falar esse tipo de coisa, que estava terminando de fazer o projeto, o tecido começou a rasgar, eu já consigo perceber que o tecido era muito fino, entendeu? Eu já consigo olhar pela foto. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu consigo, na hora que eu vou comprar no armarinho, é aquilo que eu falo, eu sempre gosto de comprar tecido pessoalmente, eu nunca compro pela internet. É o único material que eu não compro pela internet, porque eu gosto de ver, eu gosto de tocar. E o algodão cru acontece muito isso, ele não pode ser muito fino, porque se ele for muito fino e você não sabe fazer a técnica direito, você vai perfurando demais o seu ponto, ou então você volta, ou então pode dar aquele problema que eu falo também, que é um nó no meio do fio e você não vê, e você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e quando você vê, você rasgou, você estressou a trama do seu tecido, e aí se repete o seu trabalho. E aí é uma pena mesmo. Que pena, viu? Aí a Janaína tá falando, vou comprar linho misto, você acha que dá? Então, dá, mas também é a mesma coisa. Tem live aqui, Janaína, só de tecido, que eu falo, de todos os universos de tipos de tecidos, mas o linho misto é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, ele não é tão problemático, né? Igual o algodão cru, que todas as clientes, as clientes não, as alunas, as pessoas que vieram falar comigo que teve problema, foi com o algodão cru. E é justamente por isso, que como tem uma variedade enorme, às vezes você pega um mais fininho e não é o mais fininho que é o ideal. Ou você tem que trabalhar com uma agulha muito fina para você não estressar tanto a trama. Porque se sua agulha for de 3 milímetros, por exemplo, você já vai rasgar com certeza seu tecido, entendeu? E você não vai conseguir fazer seu projeto. E o linho misto, existem diferentes composições, que é o que eu falo na live de tecido. Existem diferentes fabricantes, então tem fabricante que coloca mais algodão, tem fabricante que na hora do batimento, né, existe o linho misto, que é elastano com linho e poliéster, tem o linho misto que é mais grossinho, então também não é qualquer linho misto que você consegue, mas eu, por exemplo, gosto muito daquele que é poliéster, elastano e linho misto, que tem a composição de 70, 30, acho que é 60, 15, 15, uma coisa assim, a proporção de materiais. Mas linho misto eu adoro trabalhar, entendeu? Mas no meu ateliê, por exemplo, eu só faço almofada com linho misto, porque eu acho que fica mais bonito, né? Eu acho que fica mais chique, eu acho que agrega mais valor. E aí com isso eu consigo colocar um valor um pouco mais alto, né, nas minhas peças, do que se eu fizer, por exemplo, com algodão cru, né? Que aí você pode cobrar mais barato também. Então isso tudo que interfere, né, na questão do preço, né? É mais caro o linho misto, mas eu acho que a peça fica muito mais refinada, que é o que eu faço no meu ateliê. É aquilo, então já te respondi isso. Era um projeto bem delicado, o nome da mãe, contorno fino, apenas o coração em todo o relevo. Eu imagino, deve ter ficado lindo. Mas é isso, algodão cru tem essa questão
de ter muita variação de gramatura. E a dica que eu posso te dar é essa: quando você for comprar, não compra o mais fino, compra o médio, porque o mais fino não rola, e aí acontece isso. A Rosane falou: como você diz, Cacá, gosta de trabalho robusto, tapete. Ah, eu também adoro fazer tapete. Tapete, né? Almofada, né? Então a Rosane deve gostar dos fios mais grossos, né? Da lã família, da molê, para tapete. E aí é isso, cada um vai tendo sua preferência, né, de fazer. E aí tem gente que gosta de trabalhos mais delicados. Eu até hoje não tenho uma preferência. Pra mim, depende do trabalho que eu vou produzir, entende? Se eu fizer uma coisa mais infantil, assim, eu gosto. Assim, quando eu faço flor, por exemplo, eu gosto de trabalhar com agulha fina. Ai, gente, eu não sei. Eu gosto de trabalhar em todos os universos, assim, mas eu não tenho uma preferência ainda até hoje, sabe? De falar. Acho que eu vou descobrindo cada vez mais essa técnica, e aí eu vou fazendo trabalhos, e aí eu vou me encantando. Enfim, aí eu vou produzindo. Quer ver? Assisti hoje à tarde. A minha agulha é daquelas agulhas mágicas bem rústicas, chamada agulha mágica original. A sua deve ser aquela de latão, né? Acho ela estranha porque à medida que aumenta a altura, o ponto dela enlarguece o corpo da agulha. Você deve ter essa daqui, né, Janaína? Deixa eu ver aqui. Essa daqui que você tem? Me responde se é essa que eu tenho. Tem um que faz um buraco maior. Então, é aquilo que eu falo, gente. Vocês, se você tiver essa daqui, essa agulha, ela não é tão... Ela é uma agulha mais simples, entendeu? Isso que eu quero dizer. E por isso que eu acho, gente, porque pra quem tá começando, se você vai ver, se você tiver um pouquinho de tempo, ou então guardar mais um pouco de dinheiro e tentar comprar uma agulha da Lavor, você vai ver a diferença que vai fazer no seu trabalho, Janaína. Porque quando a gente... Eu acho legal assim, pra quem tá querendo conhecer a técnica e comprar essa agulha que é mais em conta, que custa R$25, ela é super válida, sabe? Mas depois, com o passar do tempo, é aquilo que eu falo, a ergonomia não é tão boa, ela não é tão durável, né? Assim, ela funciona, mas depois que você pega uma um pouco melhor, você vai ver a diferença que dá no resultado do seu trabalho, do seu ponto, a rapidez que você vai começar a fazer o seu projeto, porque a outra agulha vai fluir muito melhor, né? Então eu acho assim, se você tá gostando de produzir o punch needle, né, o ponto russo, do jeito que você tá falando, né, eu acho que vale a pena você já investe, nessa agulha, né, da Lavor, por exemplo, porque é aquilo que eu falo, a da Lavor, ela custa 140 e poucos reais, mas ela vem 3 pontas em uma base, entendeu? Ou seja, você tem 3 em uma. Ou até mesmo assim da Nurge, que custa 90 reais, tá no Bazar Horizonte. Deixa eu ver a minha da Nurge aqui pra mostrar pra vocês. Ela é uma agulha similar à da Lavor, ela tem uma espessura um pouquinho mais fina. Tá aqui, ó. Um pouquinho mais fina, e ela troca as pontas também. Ela é uma agulha turca. Ela tem 1.3, 1.6 e 2.2. Essa daqui tem 2, 2.5 e 3. Ela é um pouco mais grossa, né, do que essa daqui. Se você curte fazer trabalhos finos, essa da Nugê é boa também, entendeu? Mas é porque ela é mais fina. 1.3, por exemplo, é uma agulha que eu nunca uso. Eu uso mais a de 1.6 e a de 2.2. E essa daqui eu já uso muito, a de 2, 2,5, 3. Eu uso muito para fazer meus projetos. Então, assim, por isso que eu recomendo mais essa do que essa. Mas essa custa 90 e essa custa 145. Cabe de cada uma, assim, vou juntar mais um pouquinho de dinheiro para poder comprar, entendeu? Ou então não, agora eu quero dar um upgrade, que é isso que eu falo. Com o passar do tempo, gente, vocês podem ir investindo, entendeu? Não precisa comprar uma série de agulhas. Essa que troca as 3 pontas, você já vai conseguir fazer muita coisa com ela, entendeu? Então não precisa gastar muito dinheiro. Mas assim, não tem jeito, né? Eu também, quando eu comecei com uma agulha.
sem trocar a ponta de 4 milímetros. Só que aí depois, com o passar do tempo, eu fui vendo a necessidade de ter outras espessuras, porque eu queria fazer outros projetos mais finos, porque como o meu ateliê é infantil, eu precisava ter, entendeu? Uma agulha mais fina. E aí eu consegui, e aí eu ia investindo. Eu acho que aos poucos vocês podem ir investindo. E é no caso do bastidor também, vocês não precisam ter vários bastidores. Tenha um de 40 centímetros, caso você queira fazer, tenha essa intenção de fazer almofada, flâmula, essas coisas, e o menor de um padrão para você poder fazer seu porta-maternidades ou seu desenho floral, enfim, 22 ou 20. E aí você vai comprando no armarinho na medida que você for querendo fazer, entendeu? O seu projeto. A gente não precisa gastar tanto. Mas nesse caso, você vai ver que faz diferença, entendeu? Porque essa agulha é a mais baratinha que tem. E existem outras que você pode dar esse upgrade, entendeu? Então, assim, se você estiver curtindo essa técnica, até antes de comprar o curso mesmo, sabe? Que aí quando você comprar o curso, você já vai ter todos os materiais. Você não precisa comprar o curso e o material, entendeu? E assim, gente, na verdade vocês conseguem fazer com qualquer agulha, desde essa daqui de R$ 25 até a de 240, que é da Oxford. Só que a diferença é igual panela, gente, quando a gente tem uma Teflon ótima e uma que não é Teflon, entendeu? Quando a gente cozinha, não dá uma diferença lá na hora de tirar a comida para não grudar na panela, né? Então é assim, é tipo isso. Se a gente gosta muito de cozinhar, a gente quer investir e comprar numa panela melhor para poder fazer nossas coisas. Quem não gosta muito, não, essa daqui já me quebra o galho, não vou investir tanto no material. É isso que vocês precisam saber, entendeu? Se tá curtindo, eu acho que vale. Se tá por uma aventura que quer ver se vai gostar ou não, fica com essa então, entendeu? Que vai super suprir. E aí o seu deu ruim por causa do tecido, não foi por causa da agulha, tá? O algodão cru que você comprou foi muito fino e por isso que rasgou seu trabalho. Deixa eu ver aqui, que já eu preciso encerrar. A Rosane falou que durante o curso ela vai se descobrir. Isso aí, Rosane, durante o curso você vai ver que se vai ter preferência de agulha fina, média ou grossa, ou você vai gostar das três que nem eu. Na medida que a gente só vai perceber isso na medida que a gente for produzindo nossas peças. E aí, que é uma delícia, né? Paguei 95 em 3 tamanhos, 4, 6 e 8. Desse modelo aqui, você pagou 95? Depois você me fala, Janaína. Porque aí que tá, entendeu? Você comprar uma essas daqui por 95, eu acho que você já podia ter comprado da Nurge, por exemplo, que ela tem uma ergonomia que é melhor, ela tem um material que a durabilidade é um pouco melhor, entendeu? Essas coisas que vocês precisam se ligar, gente. E por isso que eu falo, não sai comprando a primeira que vocês vão ver, entendeu? Tenha calma, eu sei que a gente tem esse impulso de querer comprar a primeira que a gente vê na frente, mas R$95 é uma graninha já, entendeu? Você já poderia ter comprado a da Nute, por exemplo, que custa 90. Aí a Lua tá falando, comprei uma da Círculo para treinar, mas ela é bem fina. Aí eu sei qual que é. A sua, Lua, deve ser essa daqui, ó. Que não é da Círculo, mas é tipo esse estilinho. Que essas só vão passar fio de meada. Cleia, Anne, fios bem finos, que é pra fazer esses projetos aqui, ó. Tá vendo? São esses projetos que são similares ao bordado livre, que é a da Círculo, que é essa daqui da tela Nipo também, que tem a ponta bem fininha, que vocês conseguem fazer esse projeto. Só que é isso que você tem que ter em mente. Você tem uma agulha que você só vai conseguir colocar esse tipo de fio, porque se você conseguir tentar colocar lã ou fio de amigurumi, seu fio não vai ficar, seu ponto não vai fixar no tecido. E por isso que tem muita gente que fala, eu tento fazer essa técnica e não consigo. Mas por quê? Porque não é qualquer fio que entra em qualquer agulha, gente. É isso que vocês precisam entender, a adequação de materiais precisam estar corretamente. Existem universos das agulhas finas, médias e grossas, entendeu? Se você, Lua, tiver gostar, né, de trabalhar com os fios finos, fica com essa da Círculo, entendeu? Que você vai conseguir fazer. Mas se você quiser fazer esse projetinho aqui, por exemplo, igual essa flâmula, igual esse quadrinho, igual essas flores aqui, né, a fivela, você não vai conseguir colocar o fio de amigurumi nela, porque é uma espessura bem fina. Então você precisa ter uma outra agulha.
entendeu? E por isso que eu recomendo a da Lavor, porque você já tem 3 em uma, que é só trocar as pontas, tá? Deixa eu ver aqui. Número 4, a linha tipo Cléa Almeada. Estou encantada com o seu trabalho. A 4 é isso. 4, 6 e 8, provavelmente você tem a fina, média, grossa, mais dessa marca, que é aquilo que eu falo também. Se olhar numa live de agulhas, eu falo que não existe uma padronização de agulhas. Então, quando você fala 4, 6 e 8, na Oxford, por exemplo, é 8, 10 e 12. Só que aí a numeração é diferente. Não adianta você falar 4, 6 e 8 para um universo que não tem uma padronização de agulhas. Tem marca que chama de fina, média e grossa, tem marca que denomina 4, 6 e 8, tem marca que denomina 8, 10 e 12, entendeu? Então, é mais fácil você falar, eu tenho uma agulha que passa o fio fino, como Cléa Ania, tem uma agulha que passa fio médio, Mollet Família, ou tem uma agulha grossa que passa para tapete, ou outro fio grosso, entendeu? Entenderam, gente, como é que é? Eu iria comprar esse modelo da Mirna Linhares que trocam as pontas, me arrependo, e faz um mês que comprei. Então, a da Mirna, tem um preço muito bacana também, a agulha dela. É só fazer a adequação de materiais corretamente que você vai conseguir fazer com qualquer agulha, tá? É isso. O segredo é esse, adequação de materiais. Mas é isso, se você tá como qualquer lugar que eu falo, você tá fazendo um curso, você quer investir mais, você vai comprar um livro melhor, né? Ou então, tipo esse exemplo que eu falei da panela, né? Uma panela Teflon, outra que não é. Você vai cozinhar muito melhor na panela que é Teflon, que ela é antiaderente. É isso, gente. A agulha é a mesma coisa. Conseguir fazer, você vai conseguir, só que é muito mais confortável. Você vai ter muito mais agilidade, a durabilidade, a ergonomia. É melhor você comprar um pouquinho melhor. E é esse exemplo que a Janaína deu. Ela já comprou 3 agulhas pagando R$90, com mais um pouquinho, ao mesmo preço quase, entendeu? Vale a pena, gente. Mesmo. Todo mundo que compra fala, Cacá, obrigada pela dica, adorei, realmente faz muita diferença. A agulha é de inox, gente. Ela é muito gostosa de perfurar o tecido, sabe? Vocês vão ver. Bom, gente, eu vou encerrar a live. A Lua falou que era esse tipo de agulha, esse tipo de trabalho. A Janaína também falou que foi. Ela tá falando aqui na Talagarça, ela é super legal. Na Juta também. Agora no tecido fino eu não gostei. Eu acho que é isso. Você tem que tentar no tecido fino, talvez a A4, que é a mais fina. E aí, ou também, às vezes, é o tecido que você tem que mudar, entendeu? Essa aqui é a diferença. Foi a numeração que veio nas minhas, complicado, mas é isso que eu tô falando. Tem live aqui de tecido, tem live de agulha, tem live de bastidor. Hoje eu quis falar de bastidor justamente para vocês entenderem também esse universo, e que não é assim, você pode fazer com qualquer bastidor, tá, gente? Só que o mais indicado para mim é esse da ATM, que tem essa largura com aquela finalidade que eu falei. Se quiser fazer uma flâmula, um quadrinho, um boneco, né, uma fivela, mas se você quiser já fazer um bastidor para pendurar diretamente na parede, compra esse que tem da Barone, né, ou em qualquer armarinho sem garrinha, né, sem ganchinho, faz seu projeto direto no bastidor, finaliza e vende, entrega, dá de presente, pendura na porta, enfim, na parede, e aí é isso, tá bom? Queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Que tenha ficado claro esse universo de bastidores, que tem muita opção na internet também. Então, às vezes, se a gente não tiver muito conhecimento, a gente também gasta o mesmo dinheiro igual gasta na agulha. Então, eu acho que é super importante também falar dos materiais, sabe? Porque o material também faz muita diferença na técnica do point needle. Bastidor, fio, agulha, são três materiais que precisam estar compatíveis e sincronizados, porque se um desses 3 não tiverem sincronizados e não tiverem compatíveis, né,
a chance da sua peça você não conseguir fazer, o seu ponto não fixar, é enorme, tá? Obrigada, gente. Quinta-feira que vem eu tô aqui de novo. Espero todas vocês aqui de novo. Qualquer coisa, podem mandar mensagem, eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Beijo grande e até quinta-feira que vem.